E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana para falar sobre matemática, esse tema que é tão fascinante, tão maluco, que há tanto tempo os humanos têm um certo fascínio e usam como ferramenta. E nessa semana a gente vai falar um pouco sobre criptografia. Na semana passada eu tinha prometido para vocês que eu ia falar um pouco sobre como o pequeno teorema de Fermat era usado para criptografia. Eu não vou falar disso nessa semana, eu vou falar disso na semana que vem, porque eu me banquei que seria mais interessante falar um pouco sobre o começo da criptografia antes de falar da versão moderna. Mesmo antes de Fermat já existia muita coisa em criptografia. E é sobre isso que vai ser o tema do vídeo dessa semana. Bora lá? Vamos começar? E o tema de hoje é criptografia. Basicamente, criptografia é a ideia de você mandar uma mensagem para uma outra pessoa, de modo que mesmo se essa mensagem for interceptada por uma terceira pessoa que você não quer que leia, ela não consegue identificar. Existem alguns registros históricos de que isso já começa no Egito Antigo, que as pessoas queriam passar mensagens, mas que só mesmo um receptor pudesse receber ela. E aí começa a ideia da criptografia. E aí existem vários métodos para se fazer isso. No fundo, todos os métodos têm o mesmo modus operandi. Você tem uma mensagem original, essa mensagem passa por um processo de codificação, e aí você tem a mensagem criptografada. É uma coisa que é importante é que a pessoa que está recebendo a mensagem precisa entender esse conteúdo. Então é necessário que exista algum mecanismo para transformar ela de volta na mensagem original. E aí existe o processo de decodificação, quando você pega a mensagem toda cifrada e você transforma ela na mensagem original de volta. Um bom modelo de criptografia é um modelo que é fácil de codificar, difícil de decodificar. Mas ele não pode ser impossível de decodificar, porque senão a mensagem não serve para nada para o usuário que está lá. E existem vários jeitos de fazer isso. E um exemplo simples, clássico de criptografia é a ideia de você trocar os caracteres para caracteres diferentes. Cada letra de uma mensagem que você for escrever, ou cada número de uma mensagem que você for enviar, você troca ele por símbolos diferentes. A ideia é que esse processo ele pode ser codificado facilmente e decodificado facilmente usando uma tabela que te diga o que você está trocando por o quê. A letra A é qual símbolo, a letra B é qual símbolo. E numa comparação mais moderna, seria como se você pegasse e trocasse a fonte de uma mensagem. E aqui eu tenho alguns exemplos só usando fontes que eu achei na internet que são divertidas, que eu baixei em algum momento da minha vida. Aqui tem uma fonte que é escrita com símbolos de dominó. E aqui tem uma mensagem codificada. Cada um desses símbolos representa uma letra. Se a gente selecionar isso e colocar por uma fonte tradicional, eu gosto da Arial, e a gente tem a mensagem que eu tinha escrito, Viva a Ciência. E fontes diferentes poderiam dar resultados diferentes. E aqui temos outros exemplos onde as fontes trocam caracteres por símbolos que não são necessariamente caracteres. Dentre todos os processos de criptografia que envolvem trocar um símbolo por outro, um dos mais antigos e um dos mais famosos é a cifra de César. Ela recebe esse nome porque ela era utilizada por Júlio César, imperador romano, e a ideia é de que cada letra que ele fosse usar na mensagem, ele trocava por uma letra 3 posições à frente no alfabeto. Diz a lenda que ele usava 3 letras porque A, B, C, César, e ele usava 3 letras para frente do alfabeto. Com isso é muito tranquilo você criar uma tabela de conversão. Basicamente a gente escreve as letras do alfabeto. A, se a gente pular 3 para frente, vira a letra D. B, se a gente pular 3 para frente, vira a letra E. E a gente vai fazendo isso até que eventualmente lá no W, 3 letras para frente dá o Z. E aí o X, se a gente pulasse 3 para frente, acabaria o alfabeto, a gente volta para o começo e o X passaria a ser A, o Y B e o Z C. Então, se eu escrevesse uma mensagem bonitinha, como por exemplo, feliz por estar aqui hoje. Olhando essa tabela para eu converter essa mensagem e codificar ela. O F vai ser trocado por um I. A segunda letra é E, o E vai ser trocado por um H, L vai ser trocado por O, I vai ser trocado por L, Z lá no fim do alfabeto vai ser trocado por um C, e fazendo esse processo letra por letra, nós temos esta coisa, que vai ser a mensagem codificada. Alguém que receba essa mensagem, quando quiser decodificar ela, voltar ela para o original, ele simplesmente pega a mesma tabela, mas ele olha de baixo para cima. Por exemplo, essa última palavra, KRHM. Olhando na linha de baixo, K corresponde ao H, R corresponde ao O, M corresponde ao J e H corresponde ao E. Juntando H, O, J, E, hoje, que é o que a gente já sabia porque era o exemplo original. A cifra de César pode ser convertida facilmente tanto para codificar quanto para decodificar,
mas alguém que não faça ideia de que você está usando a cifra de César ficaria perdido de ver essa mensagem e não saberia o que ela significa. Algumas observações legais sobre esse método. Tem várias variantes da cifra de César, porque César usava você trocar a letra por 3 à frente no alfabeto, mas nada te impede de trocar por 5 letras à frente, ou 13 letras à frente, ou 28 letras à frente. Cada um desses métodos de criptografia, quando você troca por N letras na frente, é conhecido como Hot 3, no caso da cifra de César, Hot 5, se você pular 5 letras, e assim por diante. O mais popular dele é Hot 13, porque como o alfabeto tem 26 letras, se você andar 13 letras para frente, e depois mais 13 letras para frente, você andou 26 letras e voltou para onde começa. O legal do Hot 13 é que você pode usar a mesma fórmula que você usa para codificar, igualzinha, reescrevendo a mensagem, codificando de novo, você decodifica ela. Ela é uma função autoinversível. Hot 13 era uma coisa que eu usei e li um bocado de coisas em Hot 13 quando tinha uns fóruns no começo da internet e você queria comentar alguma coisa que não era para dar spoiler, você codificava em Hot 13 e postava no fórum. Era uma ferramenta rápida e fácil para você criar uma criptografia e as pessoas que lessem aquilo não iam identificar nenhum spoiler. Usando a ideia da cifra de César, você pode fazer outras variantes, e cada uma delas poderia gerar uma variante diferente, mas elas têm um problema de que, em termos de criptografia, elas não são muito seguras. Basicamente porque existe um método para você quebrar não só a cifra de César, mas qualquer codificação que você pegue e troque um caractere por outro caractere qualquer, usando uma análise estatística, onde no alfabeto a gente tem várias palavras e as letras aparecem com uma certa frequência. Analisando a frequência com que os símbolos aparecem, a gente consegue tirar conclusões sobre quais são as letras que aparecem mais. Além disso, algumas coisas em português. As únicas letras que podem aparecer sozinhas, isoladas no meio de um texto, são os artigos A, O, ou de vez em quando um E, quando você tem uma coisa e outra. Então, se o caractere está sozinho, ele muito provavelmente é um desses 3. Se você tem uma letra que repete 2 vezes no meio da mesma palavra, ela muito provavelmente é ou um S ou um R, porque em português são as coisas mais comuns, 2 S ou 2 Rs. Além disso, se você conseguir identificar a letra Q, muito provavelmente a letra que aparece logo em seguida dela é um U, já que a maioria das palavras com Q em português tem QU logo em seguida. E usando esse tipo de coisa você consegue quebrar a codificação da cifra de César, mesmo sem saber qual caractere é trocado por qual. O que torna esse método até interessante, simples, rápido de executar, mas não muito seguro se você quiser transmitir uma coisa que seja muito sigilosa. E um detalhe é que quanto maior for a mensagem que você transmitir, menos segura ela fica, porque você tem mais ferramentas para a pessoa que tentar quebrar o código e entender ele. Uma melhoria da cifra de César é conhecido como a cifra de Vigenère, que ela usa várias cifras de César, mas cada letra que ela codifica, ele troca a cifra. Então é como se ele fizesse Hot 5 numa letra, depois Hot 11, depois Hot 22, depois Hot 1. E aí a cada letra que ele vai codificando, ele troca a cifra utilizada. Para codificar você precisa de uma palavra inicial, que é combinada entre a pessoa que está escrevendo o código e a pessoa que vai receber, e uma tabela, como esta tabela aqui, em que a gente tem na primeira linha o alfabeto original, na segunda linha um shift de 1, depois disso um shift de 2, um shift de 3, e é basicamente o alfabeto com todas as rotações possíveis de 0 até 25. Então se a gente escolhesse como palavra código para gerar isso, por exemplo a palavra pinguim, e a gente fosse codificar algum texto, a primeira letra do texto que vai ser codificada, a gente pega a letra P, consulta aqui na linha P, e usa a rotação equivalente à linha P. A segunda letra da nossa mensagem que vai ser criptografada, a gente pega a linha do I e usa essa linha para codificar. A terceira letra da mensagem a gente usa N, vai lá na tabela, linha do N, codifica a partir dessa linha. E vai fazendo isso. Se a mensagem tiver mais de 7 letras, escreve pinguim logo de novo e vai repetindo o ciclo. Esse método ele quebra a frequência dos símbolos, porque a letra A às vezes é codificada de um jeito, às vezes é codificada de outro. Então você não tem como fazer essa análise estatística, pelo menos não de uma maneira tão simples. Mas, no entanto, ela é muito mais difícil, tanto de criar o código, quanto de quebrar o código. Esse conceito de você usar a cifra de Vigenère era o conceito que era usado pelos nazistas da Segunda Guerra Mundial na Enigma. Enigma era uma famosa máquina de criptografia, onde as mensagens para a guerra de onde atacar, quando atacar, com quantas tropas atacar, eram transmitidas e você definitivamente não queria que os outros pegassem essa mensagem. A ideia de criptografar é boa, porque mesmo que você consiga interceptar o mensageiro, pegue a mensagem, você só vai ver uma sopa de letrinhas. E você não vai entender
como ela funciona. E você não vai entender o conteúdo da mensagem. A Enigma funcionava desse jeito com uma palavra-chave, que aquele exemplo eu tinha dado, pinguim, que trocava a cada 24 horas. Então era muito complicado. Mesmo que você conseguisse entender como quebrar uma das mensagens em um dia, 24 horas depois quebrou. Você não consegue mais entender o código. E o Enigma era uma máquina que usava eletricidade e roldanas para conseguir criar o código e depois quebrar o código. Mas o funcionamento interno dele era basicamente a cifra de Vigenère. Trocava as letras por caracteres diferentes, mas a cada letra você trocava o símbolo mais uma vez. E era muito difícil de fazer isso na mão, mas com equipamentos mecânicos, que era a ideia da máquina, eles conseguiam fazer esse processo. No fundo, o que fez a Enigma dar errado como método de criptografia era o fato de que todas as mensagens começavam sempre com a mesma frase Heil Hitler. Esse protocolo foi o que fazia você ter uma amostra de saber, não, beleza, se isso é como a mensagem começa, eu consigo a partir daqui quebrar o código para ir daí para o fim. E a partir do momento que isso foi descoberto e percebido por Alan Turing, foi mais fácil criar um mecanismo que conseguisse inverter as mensagens e interceptar os códigos. Vamos falar agora de um outro método clássico que ele usa uma abordagem diferente para fazer criptografia. É um método que ele data dos babilônicos, ele consistia em você usar uma fita comprida e você enrolava essa fita em torno de um bastão. Você escrevia a mensagem na fita enquanto ela estava enrolada e preenchia o resto com caracteres aleatórios e com coisas diferentes. Quando você via a fita desenrolada, você não conseguia entender a mensagem, mas enrolando ela num bastão que tem um tamanho específico, você via ela funcionando. Dá pra gente fazer um exemplo disso. Este close não é o fim do vídeo. Eu tenho aqui comigo uma fita de papel que eu preparei para o vídeo, acho que a resolução não está muito boa, e nessa fita eu escrevi vários caracteres. Nessa fita existe uma mensagem, e eu usei como bom matemático, eu tenho aqui uma caneta, e a caneta vai fazer o papel do bastão. A ideia é basicamente pegar essa fita e enrolar ela em torno da caneta, e uma vez fazendo isso, a gente tem uma mensagem que aparece aqui. E o que pelo código que eu coloquei fica a frase colocar o look no vídeo. É verdade, né? Eu devia colocar o look no vídeo. Ah, olha só, ele apareceu. E aí, Luke, como é que você tá hoje? Hoje em dia a gente não usa mais papel para transmitir mensagens. Hoje em dia as mensagens são transmitidas virtualmente, mensagem WhatsApp, e-mail. Para você conseguir codificar essa mensagem, esse método que é mecânico de você pegar um papel, um bastão, enrolar, escrever, depois desenrolar, mandar para a pessoa, ela tem que ter um bastão com o mesmo tamanho para enrolar de novo, não funciona. Mas ainda assim, na era moderna, a gente consegue adaptar esse método de um jeito bem esperto. O conceito básico deste método de criptografia é você gerar algum ruído, são os caracteres extras que a gente põe na mensagem que não fazem nenhum sentido para a mensagem, a menos que você olhe ela numa direção específica. A pessoa que está lendo a mensagem sabe considerar o que é importante e o que não é, mas a pessoa que não sabe vai simplesmente ver e ficar confusa e também vai atrapalhar aquela análise de amostra por frequência de letras. Uma forma para a gente entender como isso é feito é se a gente pegasse o texto, escrevesse ele numa tabela, mas escrever nossa mensagem na vertical em vez de escrever na horizontal. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou escrever a frase "O Pinguim também dá aulas online", mas eu vou fazer isso escrevendo usando uma tabela que tem 8 linhas e 8 colunas. É importante que a tabela tenha mais espaços do que a mensagem. Eu escolhi 8 linhas e 8 colunas porque eu basicamente apaguei as cores do tabuleiro de xadrez que eu usei num vídeo passado. E aqui está a nossa tabela. E eu vou escrever essa mensagem, caractere por caractere, na vertical. Lendo pela vertical, a gente vê "O Pinguim também dá aulas online". Mas isso não preencheu a tabela inteira. E como o Luke disse, é nesse ponto que a gente vai colocar o ruído, colocar caracteres que não façam parte da mensagem no resto da tabela. Se a gente usasse uns caracteres esquisitos, isso poderia dar problema na parte da frequência, que vai ficar bem claro o que é parte da mensagem e o que não é. Então, para camuflar o código, como o Luke mesmo disse, a gente deveria usar as letras mais comuns no alfabeto. Não vamos usar W, não vamos usar X, não vamos usar K. Isso pensando numa mensagem em português. Em outras línguas a gente usa caracteres que apareçam mais nessa língua. E aqui eu preenchi com vogais, R, S, T, M, N, que são as letras que mais aparecem em português. Para transmitir essa mensagem codificada para outra pessoa, a gente transmite isso para o receptor da mensagem linha por linha.
Então a mensagem vai passar a ser esses caracteres, mas lido por linha. O, T, A, I, E, E, A, R. E lendo, e lendo, e lendo, até que no final termine com T, E, S, A, R. Esta coisa toda é a forma codificada de transmitir a mensagem. O Pinguim dá aulas online. Note o rodapé, essa não é uma mensagem que faz questão que seja codificada, é uma coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem. Algumas observações sobre esse método de criptografia. A tabela é um jeito visual da gente entender como as coisas funcionam. Programas de computador você pode programar para que ele, na hora de decodificar, pule de 8 em 8 letras, no caso dessa tabela que eu criei, ou de 15 em 15, ou de 7 em 7. Você pode programar o computador para que ele leia uma letra, pule, depois leia, pule. Quando ele chegar no final, ele começa da segunda letra e repete o processo, e aí ele vai montando a mensagem. Para codificar, você pode programar a mesma coisa. Você pode programar que ele escreva a primeira letra, depois a nona. Quando ele chegar no final da mensagem, ele volta, escreve na segunda posição, na 10ª posição, e assim por diante, ciclando e gerando a sua mensagem codificada. Tanto codificar quanto decodificar é um processo tranquilo, usando aquela operação mod do resto de divisão que a gente viu no vídeo passado. Se você usar caracteres que são comuns na língua que você está escrevendo a mensagem e transmitindo, é bom, você ajuda a camuflar a mensagem. E ele é mais difícil de quebrar do que o código baseado em troca de símbolo, especialmente se a pessoa não souber de quanto em quanto tempo ela precisa pular os caracteres. E nesse caso acaba sendo uma coisa ao contrário da cifra de César e dos códigos baseados em troca de símbolo. Quanto maior a mensagem, mais difícil de quebrar. Diferente da cifra de César e dos códigos que usam hot, em que ela é mais fácil de quebrar se a mensagem for maior e você conseguir fazer uma engenharia reversa com uma amostra maior. E uma coisa que é possível, esses dois métodos são compatíveis. Você pode misturar os dois métodos, o que vai deixar a sua codificação muito mais segura. No entanto, você vai ter um esforço muito maior para você conseguir criar a codificação e depois para criar a decodificação para o leitor. E se for uma ideia de trocar uma mensagem que precisa ser lida rápida, como uma mensagem de guerra, de precisamos atacar tal coisa daqui a 10 minutos, se você levar mais de 10 minutos para ler essa mensagem, você perdeu o tempo do ataque. E agora sim, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Esse vídeo ele tem uma intenção mais histórica de falar dos primeiros métodos de criptografia, dos métodos mais antigos. O meu objetivo para o próximo vídeo é falar sobre o método mais moderno de criptografia, chamado método RSA. Ele usa indiretamente na construção dele o pequeno teorema de Fermat, e a razão pela qual a gente está falando disso logo depois de ter falado do pequeno teorema de Fermat. Mas esse vídeo contando a história da criptografia e os primeiros métodos, eu acho que seria uma coisa muito legal para a gente falar, e eu não vou ter um momento melhor do que esse para falar do que agora. Se vocês tiverem algum amigo que gosta de matemática, acha interessante matemática, computação, criptografia, mostra o vídeo para ele, mostra o canal para ele, é legal divulgar ciência. E eu também lembro vocês que eu dou aulas particulares de matemática para ensino médio, para ensino superior. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês sempre têm a opção aí embaixo de deixar um comentário. E também aqui do lado, passando tanto o meu e-mail quanto o meu Twitter, se vocês quiserem um contato mais pessoal. Muito obrigado por estarem comigo mais uma semana. Eu espero que vocês tenham bons dias até que a gente se veja de novo. E eu espero ver vocês no futuro. Fiquem bem, pessoal, e até a próxima!